Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, famílias. Olá, meus gatinhos, minhas gatinhas, que saudade! Estamos de volta, começando a nossa revisão essa primeira semana, não é verdade? Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Brincaram muito? Assistiram muitos desenhos? Foi tudo certo? Que bom! A professora nas férias também descansou um pouquinho, estudou um pouquinho e agora estamos aqui de volta. E a nossa primeira aula de revisão, como vocês já devem ter percebido, é de português. Isso mesmo. Por que a gente estuda português? Por que estudar a língua portuguesa? Qual será o sentido disto? Estudamos a língua portuguesa ou o português porque é através dela que nós nos comunicamos. Como que nós vamos nos comunicar através de palavras faladas ou escritas se nós não conhecemos bem as letras? Como eu vou mandar uma mensagem de áudio para o meu amigo? Amigo, vamos para o clube esse final de semana? Ou como eu vou mandar lá no WhatsApp escrevendo? Não tem jeito. Se eu não conhecer bem as letras, como elas devem ser escritas, eu não vou conseguir me comunicar. Por isso é importante a gente entender bem sobre língua portuguesa. Agora, vamos dar continuidade no nosso primeiro assunto da apostila, o alfabeto. Porque é por meio dele que a gente consegue escrever as nossas palavras, não é verdade? Nós vimos que o nosso alfabeto é formado pelas vogais e pelas consoantes, não é verdade? E que quando eu junto uma consoante com uma vogal, eu começo a fazer as minhas famílias silábicas. E juntando essas famílias silábicas, eu formo as palavras, não é verdade? Então vamos lá. Se eu formar aqui, pegar aqui o K, vamos vir aqui embaixo, o me, e aqui pertinho, o lo, eu formei a palavra camelo. Nós já descobrimos isso, vocês já estão craques em escrever várias palavras, não é verdade? E depois que nós aprendemos a escrever todas essas palavrinhas, nós fomos fazendo as frases e os textos, não é verdade? Agora a professora vai pegar um nome de vocês de exemplo. Pode ser qualquer deles: Fernanda, João Gabriel, João Lucas, Juliana, Laura, Liz. O que será que tem de igual na formação dos nossos nomes? Vamos olhar? Eles são formados pelas consoantes R, N, N e D. Ou então por vogais. Não é verdade? Em todos os nomes, se nós repararmos bem, nós temos as consoantes e também temos algumas vogais. Não é verdade? Elas podem estar juntinhas ou separadas. Dando continuidade, agora nós vamos falar da ordem alfabética. Porque se eu falar assim para vocês, assim como na frase, também a gente precisa escrever com uma certa ordem. Se eu falar para vocês assim, vamos pensar, 52, português, apostila, lição 4, nome. Vocês entenderam? Não, né? Se eu falar assim, hoje nós vamos estudar a apostila de português, página 59, vamos ver os nomes, depois a lição 4. Ficou bem mais fácil, não ficou? Então vamos relembrar que o nosso alfabeto também tem uma ordem.
certo? Começamos pelo A, B, C, D, E, F, G. E essa mesma ordem é o que a gente usa para saber quem é quem? Quem? Quando a gente chega na escola e a professora precisa de alguém para levar o suco ou para distribuir as tarefas, os cadernos, nós precisamos do ajudante do dia. Por isso a professora pôs aqui. Hoje, quem seria nossa ajudante? A Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Hoje é seu dia de ser ajudante do dia. Por que a Fernanda é a nossa primeira ajudante? Porque ela começa com a letra F. Depois vem o João. Mas se a gente olhar aqui, tem o João Gabriel e o João Lucas. Temos 2 Joãos na sala. Por que o João Gabriel vem primeiro que o João Lucas? Porque no alfabeto a letra G vem primeiro que a letra L. Juliana, porque o U vem depois do O. Aí vem a letrinha L. A Laura, a Liz e as 2 Luísas. Por que a Laura vem primeiro? Porque a vogal A é a primeira letrinha do alfabeto, né? E o I vem só depois, lá depois. Depois vem as 2 Luísas. E agora, como é que eu vou saber quem é a primeira Luísa, minha ajudante? De novo, como o nome delas, o primeiro nome é igual, nós vamos para o nome seguinte. No nome delas, a Luísa, que a gente conhece ela como Luísa Oliva, é Luísa da Silva Oliva. E a Luísa que a gente chama de Luísa Chame é Luísa de Almeida Chame. O A vem antes do E. E assim nós vamos. A Maria Isabela, porque o A vem antes do E. A Maria Isabelle depois. E por que elas vêm primeiro que a Maria Lívia? Porque o I vem antes do L. Depois vem o Murilo, o Pedro e as Valentinas. Valentina Pérez e essa Valentina Silva é a Valentina Clemente. Combinado? Então vamos lá. Já vimos o alfabeto, que ele tem consoante, vogal, a ordem, porque que é importante. E já bem no finalzinho do bimestre, nós começamos a ver as separação silábica. Que a professora vai apagar aqui para a gente brincar. Já eu conto porque que essa casinha tá ali também. Na separação silábica, nós aprendemos que as palavras podem separar em 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, depende da palavra. Para essa brincadeira, a professora trouxe 2 coisas bem gostosas. A nossa pipoca. Quem não gosta de pipoca? E depois, sorvetes. Uma delícia, não é mesmo? Lá nas nossas videoaulas anteriores, as professoras brincaram com a gente de separar as sílabas batendo palmas, não é verdade? A professora brincou lá, elefante. Vamos ver quantas sílabas a palavra elefante tem. Elefante. Hoje eu convido vocês a brincar para a gente separar as sílabas de uma maneira diferente. Vamos ver? Primeiro, levanta da cadeira. Estão sentadinhos? Levantem-se. Estica aí o bracinho, a perninha. Porque o que a pipoca faz dentro da panela? A pipoca pula. Então, nós vamos brincar de separar as sílabas pulando feito pipoca na panela. Vou tirar aqui uma palavrinha. A palavra telhado.
Quantas sílabas tem a palavra telhado? Vamos lá? Vamos fazer primeiro batendo palmas e depois a gente vai fazer pulando feito pipoca. Combinado? Então vamos lá. Telhado. 3 sílabas, não é verdade? Agora então vamos fazer pulando. Deixa a professora deixar a palavra aqui. Vamos lá? Vamos então dar 3 pulinhos. Nós demos 3 palminhos, nós vamos dar 3 pulinhos. Telhado. Olha lá, a professora vai colar ali na lousa pra gente, não esquecer. Estão gostando da brincadeira? Hein? Estão pulando? Quero ver vocês pulando, hein? Não é para ficar sem pular. Telhado. Telhado. 3 pipoquinhas, porque a palavra telhado tem 3 sílabas. Agora, a professora vai sortear uma nova palavra. Tchan, tchararã. Quem é essa? Prato. Vamos pôr a palavra prato aqui. Quantas sílabas tem a palavra prato? Prato. Quantos pulos vamos dar? Vamos lá, hein? Todo mundo em pé, pulando. 1, 2. Vão observando bem essas palavras que estão aparecendo, porque nelas tem alguns sons que às vezes fazia a cabecinha da gente, ó, coçar, né? Prato. 2 sílabas. E agora? Quem será que vai vir? Vamos ver? Que tamanho de palavra, professora? Astronauta. Astronauta. Quantas palmas eu bati? 4 palmas. Então, vocês vão dar 4 pulos. Astronauta. Estão cansados? Não acredito. São tão novinhos. Ou estão gostando? Vamos lá? Agora a professora vai colar as sílabas ali e nós já vamos conversar sobre alguns sons, não é verdade? Astronauta. 4 sílabas. Quais será que eram os sons que a professora estava falhando? Tá vendo aqui no telhado? Lembra quando a gente perguntava, professor, é com NH ou com LH? Vamos lembrar? Então, toda vez que a gente fazia lhá, que a nossa linguinha lá em cima, que a gente tinha que abrir mais a boca, toda vez que a gente fizer isso, lhá, lhê, li, é LH. Quando a minha linguinha não vai lá em cima, ela fica mais para baixo, nha, da galinha, unhê, unhi, unhô, é porque é o NH. Então, vamos lá. Subiu a linguinha lá em cima, LH. A linguinha não subiu, NH. Combinado? E aqui no prato? Lembra qual era a brincadeira? O meu R tá com frio, tá tremendo. Então, toda vez que a minha boquinha, que a minha linguinha treme, prato.
tremer, tricô, brinquedo, criança. Quer dizer que tem o R. Tremeu é a consoante e o R. E aqui, do astronauta. Lembra que a professora falava, quando a gente vai imitar a cobra, como é o barulhinho que a gente faz? Então, toda vez que a minha linguinha fizer esse barulhinho, junto com uma vogal, é o S que tá ali. Astronauta. Escola. Olha, o S, ele não parece mesmo uma cobrinha? Olha só. Lembraram? Estão gostando? Agora vamos finalizar a nossa brincadeira da separação das sílabas com os sorvetes. E nessa brincadeira, nós vamos lembrar de alguns outros conceitos sobre separação silábica. A professora vai pegar a palavra aqui. Vamos fazer a separação silábica da palavra anel. Quantas sílabas tem? Anel. 2 sílabas. Então, vamos pegar os nossos sorvetinhos. Que delícia! Vamos pôr lá. Anel. Vamos ver mais uma palavra? Então, vamos. Agora, tchan, tchararã, vamos ver qual a palavra vai vir. Uma palavra grande, professora. Amarelinha. Quem gosta de brincar de amarelinha aí? Vamos lá? Peraí que a professora esqueceu de colar o anel ali, né? Anel. Agora nós vamos fazer a amarelinha. Quantas sílabas será que tem amarelinha? Amarelinha. Vocês contaram? Vamos conferir? E a última. É unha. Olha lá. Amarelinha. O que vocês estão observando aqui? Vocês lembram que as outras professoras já explicaram nas nossas aulas? Que as sílabas podem ser formadas por uma letra, por 2 letras ou por 3 letras. Não precisa ter sempre 2 letrinhas, 3 letrinhas só para estar formando uma sílaba. A sílaba pode ser formada por uma letrinha. Assim também podemos considerar uma letrinha até mesmo como uma palavra. Mas esse é um assunto que nós vamos ver lá para frente, no nosso próximo bimestre. Combinado? Agora, para encerrar a nossa aula, a professora vai pedir para vocês pegarem a nossa folhinha de atividade.
Vocês receberam? A mamãe imprimiu, buscou na escola? Porque nós vamos fazer algumas atividades. Lá na outra aula, vocês viram a casa que rimava, não é mesmo? Baseada no texto de A Casa e Seu Dono. Hoje, aqui, nós não vamos ver a casa que rimava. Nós vamos ver esse texto aí. Quem mora na casa torta? Quem escreveu ele foi a Maria Nazaré. A professora vai tirar aqui para a gente fazer as nossas atividades. Enquanto isso, vai pegando lá, busca lá, onde que tá? Já tá aí pertinho? Não? Chama a mamãe, fala, mamãe, minha atividade. Vamos lá começar então? Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta? Será que é um gato que usa sapato e tem no quarto um retrato? Ou será uma florzinha pequenina? De sainha curtinha, não acredito. Ou um elefante com um rabinho de barbante. Ou então, um papel que usa óculos e chapéu. Ou então, um botão que toca violão. Ou um pente com dor de dente. Quem mora na casa? Quem? Invente depressa alguém. Esse foi o nosso texto. Agora nós vamos começar com os nossos exercícios lá atrás. Vamos entender melhor um pouquinho esse texto? Fazer o que lá na apostila a gente chama de interpretação de texto. Interpretação de texto, esse nome que às vezes assusta, nada mais é do que ler o texto com uma maior atenção, entendendo o porquê escreveu aquilo. Vamos lá? Número 1. Enumere de 1 a 6 os nomes dos personagens na ordem correta que aparecem no poema. Então, tem aí escrito para vocês: botão, não é mesmo? Gato, Peraí que a prof vai arrumar, bem bonitinho. O gato, a florzinha, o elefante, o pente e o papel. Embaixo tem os círculos para a gente pôr o número. Quem aparece primeiro? O gato. Quem aparece depois? A florzinha. Quem aparece depois? Vamos aí. Fizeram? Depois, quem veio? Quem é o número 4? Escreveram? O 5 e o número 6. Vou continuar para vocês. O 3 é o elefante. Acertaram?
Que legal! O 4 é o papel, o 5 é o botão e o 6 é o pente. Acertaram? Que bom, não? Então corrigem aí. Embaixo, no número 2, pinte a resposta correta. No poema, quem toca um violão? Vocês lembram? Não? Então olhem lá no texto de novo. Quem será? Um elefante com rabinho de barbante, um papel que usa óculos e chapéu ou um botão que toca violão? Aí tem a resposta: gato, botão e elefante. Qual é que vocês vão pintar? Onde está escrito botão, o segundo quadradinho. Na número 2, temos 3 quadradinhos. Eu vou pintar o segundo. Aonde está escrito botão. E aí? Acertaram? É esse que eu vou pintar. Estão acertando? Tudo bem. Agora a professora vai apagar aqui. Para a gente fazer o nosso terceiro exercício. No poema, são vários os personagens que podem morar na casa torta. Escreva abaixo o nome deles em ordem alfabética. A professora já deixou na folha para vocês o nome aí em cima, mas não está na ordem alfabética. Quem eram os personagens? O gato, a flor, o elefante, o papel, o botão e o pente. Agora, a professora pôs aí o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Exercício 3, nós vamos colocar em ordem alfabética. Quem será? Quem será que é o primeiro? Quem será que é o segundo dos nossos personagens? Quem será que é o terceiro? O quarto, o quinto, o sexto? Lembram dos nossos ajudantes? Então, é naquele mesmo jeitinho. Quem será que vem primeiro? Quem será que vem depois? Responderam? Então, vamos corrigir? Primeiro, é o botão. Acertaram? Que beleza que vocês acertaram! Segundo, o elefante. Terceiro, depois do E vem a letra F. Então, é a nossa amiga Florzinha. Quarto, qual letrinha que vem depois do F? O G. Então, é o gato que usa sapato. O quinto, desses personagens, qual a próxima letrinha? Olha aí, presta atenção, que agora o 5 e o 6 começam com a mesma letrinha. Vamos ter que olhar qual é a segunda. É o P, né? Só que primeiro vem o papel e por último o pente. Por que mesmo? Vocês lembram? Porque se os dois começam com a mesma letrinha, eu olho a segunda. Quem é que vem primeiro? O A
e depois o E. Acertaram? Vamos agora para o nosso quarto exercício das nossas atividades. Agora, nós vamos para o nosso quarto exercício de português. Está quase terminando. O nosso quarto exercício pede para a gente completar as vogais nas palavras. Por que que nós vamos completar só com as vogais? Porque já temos as consoantes. Completando aqui, nós vamos descobrir o nome de 2 animais. E aqui embaixo é o nome de uma pessoa que é muito, muito, muito grande. E aí? Vocês já sabem quem é? Mas, professora, como que eu vou saber quem que é? Como que eu vou completar com as vogais certo, professora? Vamos lá, vou dar uma dica. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso todo mundo já sabe. Então, eu vou colocando aqui e vou vendo qual é a palavrinha que dá certo. Será que se eu começar completando com a vogal E aqui, eu vou conseguir formar algum animal? Não sei. E aqui? Tem um espacinho aqui. Então, também é uma vogal. Qual vogal será que começa um animal que tem a letra V, uma outra vogal, um LH e uma outra vogal aqui? Adivinharam? Facinho, hein? Um animal bem fofinho, cheio de lãzinha por fora. E o último, como a professora já disse, é alguém bem grande, personagem de histórias, de livros aí. Vamos fazer juntos agora para corrigir? Aqui, vamos começar pela vogal A, a primeira vogal. Será que vai dar certo? Eu acho que já deu, né? Qual animal começa com ma? E depois tem um C, outro C e 2 vogais aqui. O macaco, macaco. E aqui? Será que eu posso começar com a vogal A? A V? Será que tem algum animal que chama AV? Acho que não, hein? EV também deu certo. IV. OV. O acho que deu. Vou pôr o E porque o som deu certo. OV. Qual a vogal aqui? A. Ovelha. E aqui embaixo, quem é muito grande? Um gaje, gagô, um gagá? Não. Um gegô? Não. Um gigante? Acertaram? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos para o nosso quinto e último exercício de revisão. Escolha em cada par de palavras que está aí do lado. Do lado, nós temos 3 quadradinhos com pares de palavras. Deste lado aqui. Temos aí macaco, tigre, borboleta e ovelha, gigante e pato. Nós vamos escolher entre cada parzinho de palavras, por exemplo, qual é o primeiro parzinho? Macaco e tigre. Nós vamos escolher entre essas 2 primeiras duplinhas de palavra, que corresponde ao número de sílabas indicados pelos quadradinhos. Assim, vocês vão conferir quem são os novos moradores da casa. Tá vendo aqui? Então, eu escolho nesse primeiro quadradinho e separo eles aqui. Enquanto a professora põe lá no quadro, vocês vão descobrindo aí qual é o nome dos animais que, separados em sílabas, cabe certinho nesses quadradinhos.
5, nós vamos trabalhar separação silábica. Nosso último exercício fala de separação silábica. Foi a nossa brincadeira, né? Com o sorvete, com a pipoca. Primeira dupla. Macaco e tigre. Nossa segunda dupla, borboleta e ovelha. Borboleta e ovelha. Nossa última duplinha, gigante e pato. Gigante e pato. Conseguiram? A professora, para cada quadradinho, vai colocar um risquinho aqui. Então, nós temos 1, 2, 3 quadradinhos na primeira, 1, 2, 3 quadradinhos na segunda e 1, 2, 3 quadradinhos. Agora, vamos lá. Nós temos macaco e tigre. Qual o nome dos dois animais que, se eu separar, vai ter 3 sílabas? Vamos ver? Macaco. Tigre. Quem será? Foi o macaco, né? Agora aqui, vamos ver se nós vamos escrever borboleta ou ovelha. Vamos fazer dessa vez batendo palmas para a gente ver? Borboleta. Bate 4 palmas. É a borboleta? Não é. Vamos fazer com a ovelha? Ovelha. É a ovelha. Então, eu escrevo nos meus quadradinhos ovelha. E a última palavrinha, a última duplinha, vamos fazer pulando, que nem nós fizemos com a pipoca? Então, vamos lá. Primeira palavra, gigante. Quantas vezes eu abri minha boquinha para falar gigante? Então, vamos lá. Gigante. 3 pulinhos. Vamos conferir se é o gigante mesmo? Ou vamos ver quantas sílabas tem a palavrinha pato? Então, vamos lá. Pato. Pato. Estão pulando aí? Vamos pular com a professora. Então, onde que nós demos 3 pulinhos? Com a palavra gigante. Então, eu vou escrever nos meus quadradinhos. Gigante. Muito bem, parabéns! E aqui nós estamos encerrando as nossas atividades, a nossa revisão de português. E para brincar final de semana, durante a semana com a mamãe, a professora vai ensinar para vocês uma brincadeira que chama Batalha das Palavras. Batalha das palavras. Nós vamos brincar e separar sílabas ao mesmo tempo. Aprender bem a separar sílabas e brincar. Vocês vão pegar pedacinhos de papel
pode ser qualquer papel. E nele, o que eu vou fazer? Eu vou escrever palavras. Tá vendo aqui? Não precisem marcar aqui embaixo nem pôr o número. Nós vamos escrever só as palavras. Tá vendo? Vou pôr todas elas viradas para baixo. E eu vou tirar uma palavrinha e a mamãe vai tirar a outra palavrinha. Depois, nós vamos virar as palavras. Eu tirei sapo e a mamãe ou o irmão tirou cavalo. Aí, nós vamos fazer as brincadeiras de separar as sílabas. Vamos contar quantas sílabas cada uma tem. Sapo. Quantas sílabas tem sapo? 2. Cavalo. Quantas sílabas tem cavalo? 3. Quem ganhou dessa vez? Foi a mamãe. Ganha aquele que tirar a palavra que tem o maior número de sílabas. Vamos lá. Agora eu sorteei bicicleta e a mamãe sorteou feliz. Bicicleta tem 4 sílabas e feliz tem 2 sílabas. Então, quem venceu essa rodada foi você, foi eu, não foi minha mamãe. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse nosso retorno de português. Fiquem com Deus, estudem bastante e boa prova. Tchau, tchau.